É isso daí, estamos no ar mais uma vez. Jacito Lanas, Fábio Otto Brosman, que só ele vai chamar de Otto na família dele. Eu pensei que era sobrenome. Gente, o nome do Otto não é sobrenome. Mas estamos aqui ao vivo na sua telinha ou nos seus ouvidos com um grande convidado hoje, Rodrigo Ficanha. É isso mesmo, Rodrigão? Acertei, correto, cara? Que rima com picanha, mas você vai descobrir por que você tem que ter cuidado com essas coisas aí na sua mesa. Pessoal, temos uma alegria aqui. Rodrigão, muito obrigado por ter aceito o convite de estar sentado nessa mesa aqui, Update Cast. Valeu, cara. Valeu. Tamo aí. Muito bom. Gente, deixa eu fazer uma apresentação aqui do Rodrigão no Update Mais. O Rodrigão tem 43 anos, ele é formado em administração de empresas e é pós-graduado e MBA em gestão financeira, auditoria e controladoria. Alto nível, hein, mano? Que é isso, hein? Formação em coaching pela Act Coach, Leader and Professional Coach. Grande abraço aí, Thiago Jordano. Thiago Jordano. Grandioso Thiago Jordano. Também fiz curso lá com ele. Está cursando atualmente nutrição, é isso mesmo? Positivo. Rodrigão, como é que é isso, cara? Sair de uma administração de empresas, negócio financeiro e cair na nutrição. Muda muito a vida? Como é que foi isso, cara? Na verdade, foi... Eu trabalhei junto com a minha vida e o trabalho, né? Entendi. A minha vida foi uma mescla. E as pessoas vieram me falando, Rodrigo, você precisa... você tem ajudado as pessoas, que tal você colocar isso em prática, né? Legal. Mas eu estava num serviço público, então, um salário razoável, estava acomodado, então eu, assim... relutei muito para sair dessa situação. Não. Até que eu era comissionado, fui obrigado a sair. Convidado a sair. Foi um baque no começo. Falei, mas agora é a hora de eu colocar em prática aquilo que eu tenho conhecimento. Uau. Que são 22 anos de musculação, né, muito aprendizado na área. E não é simplesmente uma prática. Eu não sou apenas um praticante, eu sou um entusiasta. Eu sempre estudei de musculação, de ler, conhecer a fisiologia do exercício, a suplementação, a alimentação como um todo. E a minha vida toda. Sempre procurei estudar a fundo isso aí. E fui aperfeiçoando e adquirindo conhecimento. E agora a gente está a todo vapor aí, ajudando as pessoas a mudarem de vida através da alimentação, da prática de exercício. Que maravilha. Então, hoje você é focado em transformar a vida da pessoa, tanto na parte da alimentação, emagrecer, e também a pessoa quiser ficar com um shapezão, né? Isso, gente, dá uma olhada aí no Instagram do Rodrigão, Rodrigo Ficanha, né? E você vai ver aí o shape dele sem camiseta, alto nível, cara. Invejável. Dá pra trazer o Marcinho aqui e fazer um bate-bola com ele, né? Rodrigão, e qual foi a sua motivação, cara, de você começar? Eu queria que você contasse a história do seu pai, né? Foi a motivação maior? Eu lembro que a gente foi na palestra dele, gente, e a gente fomos nós três aqui na palestra do Rodrigão, né? A gente ficou ali meio constrangidos, uma mistura de constrangimento com empolgação, vamos saber mais da vida do Rodrigo. Mas a gente pensa bem, né? Depois de ouvir isso aí, na mudança de hábito, né? Acho que faz diferença. Mas aí você falou lá que você era magrinho e depois você ficou um pouco gordo. Como é que é essa história, cara? Ainda na época só a musculação, né? Sem uma motivação para saúde, igual eu comentei aquele dia e sempre falo, o fitness não é sinônimo de saudável. Uhum. Porque para você ser fitness, muitas vezes você faz uso de recursos ergogênicos, que esteroides, né? Ou você maltrata muito o seu corpo para adquirir aquele físico. Uhum. Então, a saúde, ela pode te trazer um shape legal, no meu caso. Tipo, eu não faço uso de recurso nenhum ergogênico. Não faço uso. As pessoas acham, porque, não, você é grande, isso aqui, mas são 22 anos de treino, de musculação. 22. Ininterruptos. Uau. Já aconteceu, né? Estilo de vida mesmo ali. Estilo de vida. Já aconteceu de eu ficar
períodos assim de 1, 2 meses sem poder treinar durante a semana numa academia, mas no final de semana, pelo menos eu tinha uns pesos em casa, eu fazia exercício, porque o trabalho não deixava, trabalhava, estudava, mas nunca parei. Não foi uma opção. Esse dia eu postei fazendo um stories, a minha esposa falou, não, você fala que você também já pensou em desistir. Eu falei assim para ela, mas eu nunca pensei em desistir. Não foi uma opção para mim desistir da musculação. Que show. Porque eu vi aquela revista do Arnold, né, no ano de 2001, e aquilo ali me apaixonei e falei, não, eu quero ter um shape diferente. Né? Igual na foto lá no meu Instagram, tinha 72 quilos. Ele, pra quem não conhece a história, parece que ele era fisiculturista antes de ser ator. Era fisiculturista. Foi isso que trouxe ele O estrelado. E ele Eu vi austríaco. isso tem pouco tempo, assim, eu achava que ele era ator. Aí eu achei legal, assim, parece que ele já era da musculação e... Ele foi o mais novo fisiculturista que já existiu. 19 anos, se eu não me engano. Hoje, para você ser fisiculturista, é acima de 35 por aí. Porque o corpo ele vai amadurecendo. Tem muitos que é acima de 40, 45 anos que os caras vão ganhar o primeiro campeonato, sabe? Pra chegar Porque daí tem a maturidade muscular. O corpo amadurece e tal. E é sofrido, né? Porque parece que ele... Antes de competição, você tem que desidratar não sei quanto do corpo e... É muito... Quem E vê não ele sabe. usava, Rodrigão, os anabolizantes? Sim, todos. Não tem como. Pra chegar naquele nível ali. Mas é que naquela época não tinha os recursos que temos hoje. E o shape dele não deixa nada a desejar do que temos hoje. Hoje os recursos, o cara é o ano todo tomando, entendeu? Mas aí não tem doping nesse caso? Tem, porque senão não tem... não tem o show, né? Não tem o show. Caraca. Se você vê um cara... Mas é até um ponto polêmico, né? Porque existe alguns suplementos, né? Que também dá esse shape também, né? Que não são tão pesados ou não. Não tem. Pra chegar nesses mentira, níveis assim, nem dos mais... Não dos bodybuilding, né? Mas eu falo... Não... É porque geralmente quando você fala com alguém que é assim, né? Todo sarado, o cara diz, não, eu só uso coisas naturais. igual Daí ele vai falar do whey. O que é essa natural aí? Assim? Tirou da natureza, a maconha, por exemplo. Sei lá, não sei o que é. Aquela Natural, Graciele, né? por exemplo, você chegar naquele nível Muita. com substância normal, não chega, como, não. Não tem como. Então você, né, as pessoas que não têm conhecimento, elas vêm e acham, a pessoa, nunca tomei e tal, mas é fora do padrão, entendeu? Por exemplo, o meu corpo já tá assim meio que no limite. Eu para chegar acima disso aqui, eu preciso tomar alguma coisa, entendeu? Não tô dizendo que nunca vou fazer, quem sabe acima dos 50, reposição hormonal, ok? Tem gente que tem dificuldade e precisa fazer uma reposição, ok? Mas não é porque você está sendo acompanhado por um médico que quer dizer que isso aí é saúde para você. Tem gente que precisa. Tem gente que faz para... Mas nisso aí, nesse nível assim, não tem... Mesmo com acompanhamento médico, não é sadio. Assim, para saúde, não. Para saúde, é o que ele estava não. falando aqui, né? E até é bom você continuar falando, né? Porque é a diferença de ser fit, nem sempre você é fit e saudável junto, né? E aí eu acho que você pode até continuar explicando isso aí sobre como você chegou nisso aí também, né? Então, a saúde, ela é muito... Ela precisa do que é natural. Aquilo que a natureza dá, né? Tanto a proteína animal, frutas, verduras, sem exceção. Um erro que nós temos costume, por exemplo, o suco de laranja. São 8, 9 laranjas em um copo. Então, o seu fígado tem dificuldade em digerir essa quantidade de frutose. E acaba sendo mais prejudicial do que o próprio açúcar, a tal da frutose. Uau. Então, o excesso... Uma coisa, se a gente interrompendo aí, eu fiz
há uns tempos atrás, eu parei de beber refrigerante, beber tudo e comecei a tomar só suco. Eu falei, pô, vou tomar suco integral de uva. Só que eu tomava 1 litro, 1 litro e meio. E é engraçado. E eu comecei a passar mal, senti, tipo, você sente a diferença. Eu falei, ué, laranja... cara, não tá sendo melhor que o refri, não. Engraçado da que quantidade, né? Muita no frutose. copo você bota 8. Você vai comer a laranja mesmo, Quantas? duas você não passa, né? 2, 3, né? Se você, tipo, tá com muita fome. Às vezes até mais, senta vendo uma televisão, mas é o quê? Você chupa o bagaço, você não consegue extrair tudo, né? E é sumo. devagar, né? Também É devagar. não é aquela explosão. E daí as pessoas tomam achando que é saudável. É porque a indústria viu que estava perdendo espaço. Vamos ter uma ideia aí, ó, para as E pessoas. piora quando é de caixinha, né? Porque Não, caixinha não é o néctar, né? Não é nem o suco. Não, fala assim, quando você compra esse que hoje em dia você acha que não tem conservante, que perde em 2, 3 dias e tal. Fala que é integral. É um pouquinho mais saudável, né, do que o de caixinha, não tem nada ali dentro, né? Além de açúcar. Tem muito açúcar. 3% de suco. Aí sobra o que? Não, 3% de fruta. Os outros 97% é o Não, quê? de suco da fruta. Nem fruta tem ainda. E tipo assim, não é aquela questão, não vou tomar mais. Não. Pode, desde com moderação, né? Você Regrado. não tomar todos os dias, 1 litro. igual o Jacinto aqui, tomando 1 litro. Né? Então, voltando à minha situação. Eu vi o Arnold, falei, não, o shape dele é legal, gostei. Não pretendo ser igual, mas eu quero mudar o meu. Eu olhei pra mim, falei, eu quero mudar a minha situação. Cara, em 2 meses, eu já... foi em maio de 2001. Lá em Campos dos Goycatazes, eu estava fazendo um seminário, numa igreja batista lá. E eu comecei no começo de maio, junho. Em julho, eu voltei para a Primavera, onde eu moro, passar as férias, que eu tinha passado 6 meses lá. E voltei, as pessoas já viram a diferença. Em 2 meses, porque eu garrei mesmo, firme, sabe? Alimentação, eu sabia que eu precisava comer bastante, porque se você é magro e você quer ganhar massa muscular, você precisa. Se você já está acima do peso, você tem que diminuir um pouco, priorizar mais proteína, né? Para não acumular muita gordura e ganhar massa, porque a proteína é a que forma o músculo. Então, proteína é essencial para você ter o ganho de massa muscular. Então eu fui já estudando, já peguei a revista lá do Arnold, tinha matérias, né? Naquela época não tinha Google para você ter conhecimento. Até tinha, né? Tava no... Não era tão Só que a gente acessível. não era internet escada, você não Isso tinha o é acesso. 2000, né? mais ou menos. Né? 2001. 2000. Mal e mal sabia o que era Google, né? As pessoas. Eu também. Então, era através de revista. Você via uma revista, você comprava e ia estudar aquilo ali. 2006 que eu desenvolvi mais o conhecimento, que eu conheci um rapaz de Brasília, Fred, treino pesado. Fred, abração. O cara é fera, ele é conhecido nacionalmente, respeitado. Hoje ele tá com 56, eu acho. Precisa ver o shape do rapaz. Faz uso de recursos, mas ele são 40 anos de musculação, né? Então, ele não é nada assim, não é competidor, tal, mas é mais um conhecedor do assunto mesmo. Desde do início da musculação, da história, do competição, tal. E essa mudança perdi o foco. Você falou que chegou lá depois de 2 sim, meses. voltei. O pessoal já viu. Já Caraca! viu. Mas você começou foi na calistenia? Não. Não, academia mesmo. Academia mesmo. Na verdade, a primeira semana foi com os pezinhos que tinha lá na República onde eu morava. Que legal. E daí eu nem sabia de academia. Assim, a gente sabe, só que você não dá atenção. Daí você falou, tem uma academia de bairro aqui. Era no fundo da casa do cara. Tinha um banco de supino, uma puxada, 2 bicicletas. Eu falei, vou lá. Daí eu fui lá e já tirou minhas medidas. Tinha 34 de braço. Em 2 meses eu tinha 36. Hoje eu tenho 46 de braço. Uau. Acho que eu tenho esse de coxa. Então, foi ali na cara e na coragem. Levantava cedo,
e fazia meu treininho, né? Sem exagero, treinava ali 1h, 1h15 no máximo. Hoje tá bem, no máximo 1h meu treino. E o que aconteceu? Eu, através do foco, do meu objetivo, que é o propósito meu, eu fui. Teve momentos que eu poderia ter abandonado, porque trabalho, estudo, igual eu falei para vocês, 2, 3 meses sem poder treinar durante a semana, teve momentos, mas eu jamais abandonei. E era um período que as academias não eram gourmetizadas igual hoje. Você tem um leque, né? Você tem um leque de academias com ar-condicionado, um negócio bem... Ano 2000 o negócio era mais tenso, né? Nem ventilador tinha. Mas isso até é bom, né? Que a gente é mal acostumado agora com essas academias com ar-condicionado. Mas é bom que você... Às vezes vai só lá para conversar, né? Essas Smart... Eu prestei consultoria em algumas academias de Goiânia. O cálculo, por exemplo, dessas Smart Fit e tal, você coloca de 3 a 4 vezes mais a sua capacidade, vende, esperando que as pessoas não vá. Então, ela só dá lucro com a fatia que só paga e não vai. Foco, é tudo no débito do cartão, às vezes a pessoa... Na recorrência. Não, esquece de cancelar, é um pouco burocrático. A vergonha não, de eu acho que cancelar. Você sabe o que é pior? Não é nem que esquece. A gente tem uma esperança de que a gente vai. Eu fiquei... engraçado. Eu fazia faculdade à noite e eu saía da faculdade 10h10, 10h20, assim, ia malhar ainda. Numa das Smart, lá pelo lado de casa. Saía umas 11h40. Aí, quando acabou a faculdade, eu falei, agora eu vou no horário que eu quero, né? 6 meses sem pisar no negócio lá. Engraçado, né? Você criar rotina. Você muda a sua rotina para você retomar. Aí essa ideia, tipo assim, você paga um pouquinho mais caro e faz em qualquer uma que você quiser, em qualquer cidade. Você paga a mais para nada. Nesse ritmo. Mas funciona Deixa eu só voltar aqui na dedicação, porque ainda, pessoal, a gente ainda vai entender quando é que o Rodrigo começou a monetizar isso, né? Como é que isso começou a ficar sério. Quero só voltar lá nessa questão. Você tinha quantos anos nessa época lá do seminário? Tinha 21. Foi quando você começou a dedicar fortemente. Ainda seu pai estava vivo, estava tudo bem. Lógico. Aí treinou, você foi para essa área aqui de MBA, gestão financeira, papapá, e treinando junto. E quando é que o negócio começou a falar assim, cara, eu vou mudar na minha vida para isso daqui? Foi quando seu pai faleceu ou quando teve alguma outra catarse no meio da situação aí, cara? Então, em 2015, teve a notícia de câncer do meu pai. Ele ficou... Tava inchando as pernas dele e achava que era síndrome das pernas inquietas, que é uma síndrome que tem, porque incomodava. Ele não conseguia ficar parado, né, ou deitado, tinha que levantar. Então foi muito difícil, até que ele teve que ir para um postinho de saúde, chegou lá, já mandaram pro médico, identificaram que ele tinha um câncer no estômago. Fez a biópsia, ele morava em Cascavel, no Paraná, e eu aqui em Goiânia. Daí minha mãe falou, vem que seu pai não tá bem. Mas não falou nada. Daí o coração já, né? Acelera, né? Daí chegamos lá, ele já estava na UTI e 30 dias ele ficou na UTI só. Não tinha... O que aconteceu? Não foi o câncer em si. Tava dando hemorragia nele e não percebia. Saía nas fezes, mas não percebia. Não percebeu, né? Porque ele teve hemorroida por muito tempo e sempre sangrava. Misturado, né? Sei que teve... Daí ele faleceu porque falência dos órgãos, né? Mas foi 30 dias ali. Ele não queria passar uma vida doente. Sempre falou, 65 anos, novo. Então aquilo ali fez eu ter uma visão diferente para a saúde. E daí eu tive, naquele período lá, descobri também que os irmãos do meu pai morreram de câncer. 6 irmãos dele,
de 9, um apenas de acidente e tem 2 vivos, mas aquilo ali me mexeu demais. Veio aquela uma fala de uma nutróloga que falando pede tomate, dá tomate, pede câncer, dá câncer. Então se você tem um histórico familiar, você precisa mudar o seu jeito de se alimentar. 80% das doenças surgem no estômago. Ah, mas é na barriga, no intestino? Não. Né? É o que você come. 80%. Tem os fatores externos, né? A poluição, né? Coisas que usamos na pele que pode fazer mal, mas a grande maioria das doenças começam aqui. Então, nisso aí, eu falei, não, eu preciso dar um basta. E foi o que eu fiz. Fui estudar sobre isso aí e a mudança começou a acontecer, e eu fui vendo que as pessoas não tinham conhecimento disso. E a primeira coisa que fez eu entender o quanto é importante os alimentos naturais foi água com limão. Foi um vídeo do Dr. Lair Ribeiro, que ele fala assim, você tem problema no estômago? Tome pela manhã em jejum um limão com água morna. Você nunca mais vai ter problema no estômago. E foi o que eu fiz. E aquilo ali eu falei, rapaz, mas funciona mesmo? Então, o Lair Ribeiro, eu assisto alguns vídeos dele, assim, para muita gente ele é muito polêmico, eles tentam meio que demonizar as ideias dele. Eu vi um vídeo muito ele falando assim sobre a água. Falando assim, olha, a gente preocupa muito com os alimentos, mas ninguém fala que a água é um tratamento também, a qualidade da água e a quantidade. E eu vejo muito assim, o povo... As ideias dele parece que eu acho legal, mas é muito na contramão dos médicos, assim. Totalmente. Contramão. Os médicos hoje são especialistas em doenças, em tratar a doença. E é errado? Não. Jamais. Porque se você ficar doente, você precisa de algum especialista. Mas falta eles também cuidarem da saúde. Esse que é o que o Lair bate muito. Eles não cuidam da saúde. Então, o médico tradicional não gosta dele. Não gosta. É claro que ele tem seus exageros, né? Tipo, ninguém é perfeito, mas ele é um estudioso no assunto. Ele é um cardiologista, ele é um nutrólogo e ele estuda a fundo as coisas. Então, o que ele fala, você pode não concordar, mas presta atenção e vê. É o que ele fala, ó, você não precisa acreditar em mim. Vai estudar, vai ver sobre isso aí. No seu caso, você diz que você já faz 6 anos, aproximadamente, esse jejum intermitente de tomar água, limão, o que é mesmo lá? Açafrão? Açafrão e pimenta e sal. Pimenta, cara? Pimenta do reino para... Tudo na água? Você junta tudo? Junto. A pimenta é para absorver melhor a cúrcuma do açafrão. Olha, cara. Aí você fica o resto do dia sem comer, não almoça... Só vai comer no final do Só às 5 horas da tarde, geralmente. Às vezes 15 para 5, 5h15. Mas se eu passar do horário também, ok. E come o quê? Nada. Ovo. Não, 5 horas. 5 horas comer ovo. 6 ovos. 6 a 8 ovos cozidos. Quebra jejum. É uma raiva que eu tenho. Eu passei a infância inteirinha minha mãe falando assim que só podia comer um ovo por semana. Mas era essa. Quando eu comecei... Aí agora todo mundo... A Graciane come 60 num dia. Falei, pronto, passei Quando eu comecei a enganado. musculação, falavam isso. E eu, por isso que daí tinha um rapaz que morava comigo, eu comia mais gema. Eu comia uma... Aliás, mais clara. Comia uma gema e ele mandava ver nas outras gemas. Só que por quê? Tinha essa... estigma, né? De que o ovo fazia mal. Mas hoje caiu. Por muitos... Eu, quando estava no auge, né? Era solteiro ainda, eu comia 15 ovos por dia. 15. Daí o povo fala, não, você vai morrer, colesterol. O colesterol do ovo não é ruim. Não é fritura, não. Ele frito é pior. Também não. Desde que seja o azeite ou no óleo de coco. Tem panela que sim. E a questão de banha e óleo de soja? Ou na banha eu acho que, não sei se é o Lair que fala que antes, quando usava só banha, não tinha muito infarto e problema cardíaco no mundo.
com essa ideia da soja, do óleo de soja e tal, que veio um grande índice de infartos. Mas aí fica essa ideia. Assim, eu, por muitos anos, eu só uso banha e banha natural. Assim, eu compro em Damolândia. Lá. Porque Sal do Goiás. Porque tem muito supermercado que vende ela com soda, coisas misturadas que ela não. Soda? Não, ela não é natural, não. Você lê lá. Conservante, né? né? Uns conservantes e tal. Essa banha é como se fosse o óleo. Essa banha comprada aqui, de mercado normal. Tem que ser a banha mesmo. É saudável, sim. É uma gordura animal. O que é o problema do óleo vegetal? O ômega 6, altamente inflamatório para o organismo. Eu acho que é por isso que eu tô inchadinho. E eles ainda falam que ele antigamente, na latinha, era um pouco melhor que esse agora com a vasilha transparente, que tem muito mais conservante para manter. É que ele oxida com a luz, né? O óleo. E ele é filtrado, ele é refinado, né? Então, tudo que é refinado, tira todos os nutrientes e fica só o que não presta, né? Açúcar refinado, sal refinado. O sal em si é saudável. E, por exemplo, eu tomo de manhã sal. Tomo ali 3 gramas de sal integral, sal moído, né? Ou do Himalaia, ou integral. Então, eu tomo esse sal pela manhã para hidratar o organismo. Você junta nessa batida, vamos chamar de batida ficanha. Vamos chamar aqui de método ficanha. Não, método ficanha você já tem lá, que é o tripé, que a gente vai falar dele aqui. Vamos só resumir aqui então, gente. O Rodrigo tem, então, galera, ele tem uma fórmula mágica matinal, que é água, limão, açafrão, pimenta do reino e sal. Aí você bate ali, mistura. E fica o dia inteiro sem comer nada, só tomando água morna. E isso ali não quebra o jejum, entendeu? Uns falam que quebra porque tem um pouquinho de caloria, mas é mínima, sabe? É mínima, não chega a quebrar o jejum. E você toma isso antes do treino, porque até hoje você mantém aquela parte, você acorda cedinho, você treina antes do sol aí, e depois você começa seu dia já com essa fórmula, isso, né? E você só come depois das 5 horas da tarde. Aí no fim de semana você come normal. Final de semana normal. Caraca. Mas além do shot, né? Shot aí de... um shot imunológico. É um shot certo. Eu tomo também, eu tenho o costume de tomar o Bulletproof Coffee, que é o café à prova de balas. Já ouviu falar? Eu já. Okay. É manteiga ghee, que é a manteiga clarificada, que é sem lactose. Olha. Eu mesmo faço essa manteiga, é bem simples. Olha aí, gente. Você põe ela no banho-maria. Tá fornecendo? Vamos botar o link aqui embaixo. Tem até lá no põe no banho-maria e vai subir as impurezas, né? Vai ficar umas espuminhas. E a lactose, que coloca a manteiga no banho-maria. Manteiga, né, gente? A margarina não é sem plástico, sal. não. Sem sal, manteiga sem sal. Aí você deixa ela lá, deixa ali até derreter tudo, vai subir uma espuma, que são as impurezas, e vai descer a lactose, que é tipo, é o açúcar do leite, que vai ficar no fundo. Aí você põe num pote, eu coloco tudo, daí a manteiga desce, na hora que tá no congelador, manteiga não, a lactose, depois ela endurece a manteiga, você faz um furinho e joga fora. Então eu coloco manteiga ghee e uma colher de óleo de coco. Com café e eu bato. Fica show. É tipo como se fosse um pré-treino. Que legal, cara. Que o que acontece? Por que essa misturança? A gordura vai fazer com que a cafeína ela demore um pouco para ser absorvida. Então a manhã toda, você ainda vai estar liberando cafeína. Mas você treina de manhã? Treino de manhã. Aí em jejum? Em jejum. Você fala que não pode. Jejum intermitente. Esse povo que fala, não sabe. Você falando aí da sua receita aí do limão, eu falo assim, a mesma, minha mãe, esse negócio do ovo aí uma vez por semana, se eu falasse que ia tomar um trem desse, ela ia falar que eu ia morrer de úlcera. Não, mas não é o que você falou lá? Que é o contrário que as pessoas pensam. As pessoas acham porque ele é ácido. Esses tabu é muito doido. Porque ele é ácido, as pessoas acham que vai acidificar o intestino. Mas não. Ele, a hora que você ingere ele equilibra, ele alcaliniza. Então,
E cura. Por exemplo, eu tomava omeprazol, cara. Era dor na boca do estômago aqui praticamente todos os dias. Eu tinha que tomar omeprazol. Olha. E o que o omeprazol faz? Ele cria uma camada protetora ali para você não sentir dor. E isso é bom quando você faz isso, você tá com uma dor insuportável, esporadicamente, porque o uso diário, ela impede a absorção dos nutrientes, principalmente da proteína. Camada, né? Protegendo. Impede. Você acaba não tendo os nutrientes necessários para a sobrevivência. Então, vai atrapalhando, vai ficando defeituoso. Deficiente daquilo ali. Então, E o que sarou o seu foi o shot lá. O limão. não, era só o limão na época. Só o limão e a água morna. Por que água morna? É porque eu deixo o limão na geladeira. Se fosse um limão natural ali e água natural, não precisa nem colocar morna. Que até você fizer o teste com água gelada, você vai sentir o limão forte. Se colocar morna, suave. Você toma, você nem sente, né? Claro, cuidar com o esmalte do dente, né? Já manda ver. Então, o que eu faço? O meu não é um jejum intermitente. Sim, é porque tem uma outra nomenclatura. É dieta do guerreiro. Como é que é isso aí, cara? Que é o quê? Você ficar o dia. Não é por horas, é você ficar o dia todo sem comer. Quando tiver claridade. Geralmente assim. Eu antigamente às 6 horas, quando mais Sol tempo. se põe. É isso. Mas depois eu falei, não, por causa de 1 hora aí não vai fazer diferença. Eu comecei a dormir mais cedo, né? Então o espaçamento estava grande. O que é? Tem um livro, Warrior Diet, Dieta do Guerreiro. Que isso lá ele explodiu na época do filme 300. Esparta. Qual que é a teoria da dieta do guerreiro? Você passa o dia todo sem comer e usa a gordura corporal como energia e não o alimento como energia. Se você comer, o seu organismo vai usar os nutrientes que você comeu no café da manhã como energia. E no caso da dieta, não. Usa a gordura que você já tem acumulada, que acumulou. Eu acho que eu consigo ficar uns 30 dias. E por que essa teoria? Ele falou que... Falou não. Os guerreiros, antigamente, eles não paravam para tomar café. Opa, vamos dar um tempo aí na batalha, né? Vamos dar um tempo. Você vai almoçar, eu vou almoçar aqui. Depois do almoço a gente volta a lutar. Não, era guerra. Daí eles, quando anoitecia, né? Eles paravam ou revezavam, tal. Então essa é a ideia, baseada nos guerreiros. Eles não comiam durante o dia e não tinha energia, geladeira, não tinha essas coisas. Energia ali para gastar. Mas é interessante porque eu nunca fiz essa dieta dessa forma, mas eu já percebi que às vezes, por exemplo, você toma um café e eu geralmente não tomo muita coisa no café. Dizem que tem que tomar muita coisa no café, mas é bem suave. E aí tem dia que você tá trabalhando, cara, que você vê 2 horas, 3, que você não percebe e não sente fome também, né? Eu acho que o corpo ele entende isso. Só que a gente mentalmente, né? A gente pensa assim, pô, eu tenho que comer. Aí a fome aparece, né? Aí eu acho que depois, aí até te perguntar, quanto tempo assim a nossa mente e o corpo? Porque o corpo, eu acho que ele até, eu acho que é mais rápido, mas a mente é que trabalha mais devagar, de tipo assim, poxa, agora eu vou fazer um... Eu ouvi uma vez o Luciano Subirá falando como é que ele fazia jejum. E aí não eu tô falando de jejum de um dia. Ele fazia 40 dias sem comer nada, só água. Eu falei assim, não, é pra morrer, né? Ele falou que nos primeiros dias, ele realmente sofria muito. Mas depois o corpo entendia. E aí sim, ele tem tem reserva. umas reservinhas igual eu, assim. Então ele disse que depois ele acompanhava. Aí passava a raiva, passava a dor de cabeça. Claro, ele sempre fez esse jejum acompanhado com acompanhamento médico, né? Que é importante, né? Porque às vezes a pessoa tem alguma doença, alguma coisa assim. A mente, ela sabota muita gente, né? A mente. Então, eu aprendi bastante isso aí com o livro Milagre da Manhã. E que você tem que criar essas rotinas, esses hábitos aí para você não se sabotar, para você não deixar isso sabotar você. E você tem que levantar, você levanta, você tem que fazer isso. Então, programar no dia anterior o que você vai fazer. E daí, falando sobre como que eu comecei, né?
você perguntou, foi através... O start foi com a morte do meu pai, com o conhecimento do câncer, né? Que a probabilidade de eu ter era grande. E fui estudando, fui buscando. E quando eu vi que funcionou o limão com água morna, me curou, cara. Foi impressionante. Quando eu falo isso e as pessoas têm o mesmo problema, se identificam. O Dan, até, ele ouviu a minha história e começou a praticar, e ele também fazia uso, ele não faz mais. Uau. Não é que hoje eu não preciso mais, mas eu faço por hábito e eu sei que é saudável, né? E vai me fazer bem. Então, comecei com isso aí. E daí eu falei, não, o que mais tem nisso? O que mais? E fui buscando. Fui daí, o que eu fui... Tomava refrigerante, e muito, né? E açúcar, eu comprava aqueles geladinho, laranjinha, que vocês falam. E tinha de monte, todos os dias. Industrializado. Isso, todo dia. Por isso, praticava a dieta do guerreiro e continuava pesado, né? Não era gordo, mas pesado, roliço, rosto assim. Porque não tinha... Isso aqui é barba, viu, gente? Isso aqui é barba. A mudança foi acontecendo gradativamente. Eu fui identificando uma coisa, daí o refrigerante, eu falei, não, isso aqui não tá legal. O açúcar, lá em casa eu uso açúcar apenas para fazer kombucha. Você sabe o que é kombucha? Não. Kombucha, eu sei que vende cara lá no mercado. Eu nunca tomei ela. Vende cara. E até eu comecei a fazer a kombucha. O que é? O chá verde com açúcar e com Scooby. O kombucha não tem como você criar ele. Ele foi inventado há não sei quanto tempo atrás, foi lá na China, inventaram, e daí ele foi vindo. Tem pelo mundo todo, né? No Brasil, ela é recente, sei lá, 7, 8 anos para cá. São bactérias e leveduras que consomem o chá verde e o açúcar e formam a kombucha. Kombucha. Eu vi no iogurte? Não, é tipo com água. Suco, assim, tipo um suco. É tipo um chá, só que... E esse Scooby é o quê? O micro-organismo? É uma placa de celulose que ela forma. É uma celulose, dá até para fazer um couro se ela secar. Deixar ela secar. Mas ela cria aquilo ali, fica aquela película em cima. Você faz num pote, né? Você põe num pote o chá, o açúcar e o Scooby. Quem é esse Scooby? Aquele cara lá da... O Scooby é a nomenclatura em inglês de bactérias, leveduras e não sei o quê. É uns nomezinhos lá. Então, daí ele consome aquilo ali, ele fermenta, então ele vira uma bebida gaseificada. Isso dentro da geladeira? Não, fora. Você vai colocar um paninho, né? Coloca um paninho e ele fica ali trabalhando. Quanto tempo? 7 a 12 dias. Nosso clima aqui, até 6 dias você já consegue colher. É seco e quente. Aí o pró você precisa guardar um pouquinho? Sempre. Sempre tem que tirar um pouquinho para fazer mais. Pouquinho para fazer mais. Minha mãe tava mexendo com isso aí esse dia. Eu fazia pão desse jeito. Tava fazendo isso aí, eu não entendi direito. Chama de isca. No pão você chama de isca. Mas aí você toma isso que horário? Também é uma vez por dia, Rodrigão? Então, você toma? O kombucha, ele é um substituto para quem gosta do refrigerante. Depois que você faz isso aqui, você pode tomar ele depois dos 7 dias, ou você pode fazer uma segunda fermentação, que é você pega, coloca dentro de uma garrafa, de preferência PET, porque senão pode estourar se for de vidro, né? Se não tiver o conhecimento. 2, 3 dias ela vai gaseificar, ficar igual a água com gás. Mas você pode saborizar. Tem vários sabores. Você pode saborizar nessa segunda fermentação. Eu vou até provar esse Olha aí, cara. A gente vai oferecer isso aqui na empresa, não, Thiago? Não, fica tranquila. Fiquem tranquilo que eu comecei a fazer. Olha aí! De tanto o pessoal perguntar, eu já tenho 6 meses. Esse açúcar, depois que ele consome, ele deve evaporar um pouco. Ele consome. Né? O kombucha, o processo consome açúcar. Fica um residual. Não é zerado. Não é um produto não é pra beber 0 calorias. Também não, viu? E daí eu comecei a fazer, comecei a dar para um, para outro.
Rodrigo, por que você não comercializa? Olha que legal. E daí a diretora da escola, Rodrigo, eu vou querer comprar, porque eu tinha dado para ela, dei 2 vezes, né? Sem intenção de vender, porque dá um trabalhinho, né? E daí ela falou, não, eu vou querer 5 por semana. Olha. E daí o outro falou, não, Rodrigo, eu também vou querer. Vê 14 para mim por semana. Nossa. Eu falei, rapaz, vou ter que aumentar a Abriu uma produção. fábrica aqui agora. Daí eu comecei a produzir. Peguei aquela garrafão de água de 20 litros, cortei a tampa dele e já aumentei, já fiz 20 litros, daí já comprei mais 20 litros e tá... Tentei, já criei a marca. Até essa semana aí, já vai ter a logozinha, as garrafinhas. Já vai falando aí. Que... Não, já vamos... O espírito O nome. empreendedor. A gente vai entrar Pois agora, é, então, assim, nessa parte mais empreendedora da sua vida, né, Rodrigão? Eu sei que você tem livro escrito, cara. Eu sei que você faz mentoria. Você tem ali muitos produtos, assim, desde infoprodutos quanto mentoria e tal. Desses produtos que você oferece agora, até esse que eu não sabia também, né, cara? Vende a kombucha. Industrializado, mas assim, uma industrialização caseira. Né, é artesanal, totalmente artesanal, né? Gourmet, que fica mais caro, gourmet. Qual que é o tripé da saúde, cara? Eu sei que nos seus produtos lá, no seu site, tem bem claro assim, que tudo que você faz, você obedece um tripé da saúde. Qual que é esse tripé? E depois disso, quero que você fale também sobre aquela ordem lá que as pessoas priorizam. Deus, trabalho, saúde. Assim. Certo. Então, finalizando, através da história ali, né? Eu fui estudar e aprender e, igual comecei no começo, eu deixei de ser funcionário público e tive que empreender. Legal. Né? Tive a oportunidade, não, Rodrigo, seu currículo é legal, vamos trabalhar em uma empresa. Eu falei, não é isso que eu quero. Uau. Eu quero fazer aquilo que eu amo. Porque há 3 anos atrás, quando eu li o livro Milagre da Manhã, lá fala... Eu li também o Quem Pensa Enriquece e outros. Eu fui nessa vibe aí de autoconhecimento. E eu falei, eu preciso... o que eu vou fazer para mudar a minha vida? O que eu vou... Assim, para mudar a minha vida financeiramente, né? Esse é o intuito. Isso há 3 anos atrás. Um trabalho bem remunerado, estava bem, né? Estabilidade. Mas eu não estava legal, não é o que eu queria. Porque o que eu vivo... Há muitos anos, desde o começo da musculação, desde que morreu meu pai, eu mudei meus hábitos alimentares, né? Tive uma alimentação totalmente saudável. Eu falei, daí eu tenho escrito um aplicativo no celular que eu escrevi assim: o meu propósito é ajudar as pessoas a mudarem de vida através da alimentação. Então, ponto. E só que eu não sabia como fazer isso e quando que eu ia fazer isso, como. Eu só queria. Eu não poderia deixar o trabalho porque estava novo, tinha muita coisa. E até hoje, né? Tem muita coisa ainda para romper. E quando eu saí, eu falei, agora é isso que eu vou fazer. E comecei a divulgar. E as pessoas vendo o meu estilo, o meu corpo. A sua transformação, né? A minha transformação da minha esposa. Né? Falei, não, Rodrigo, como que você faz isso? E eu comecei a ensinar. Foi quando eu desenvolvi o tripé da saúde plena, que é comer, treinar e suplementar. Como ele é um tripé, ele precisa de uma base. E a base é o hábito. Não. É o que sustenta esse tripé. O tripé é excelente. Só que se você não tiver o hábito, você não mantém o tripé. Você não vai sustentar eles para ter uma vida plena, saúde plena por toda a vida. Que é até o nome do meu livro. Saúde plena por toda a vida. O que é comer? É o que você come, não necessariamente o quantitativo, mas o qualitativo. Desde que você saiba o que você está comendo, a quantidade, você vai ter o feeling ali, né? De quantidade, o que ou não. Então, quando você entende o que comer, o que é ideal para o organismo, o seu organismo precisa, né? Descascar mais, desembalar menos, desempacotar menos, é uma das prioridades. Eu comentei para vocês sobre, naquele dia da palestra,
que eu sempre falo, as pessoas vivem mais hoje. Só que doentes, mais doentes. A base de remédio. Então, os médicos têm cuidado das doenças dessas pessoas. E eu quero ajudar as pessoas a cuidarem da saúde para não ter. Tem uma frase, que se você não cuidar, se você não tirar tempo para você cuidar da sua saúde hoje, você vai ter que arrumar tempo para cuidar da sua doença amanhã. Então, temos que cuidar hoje, não esperar algo de ruim acontecer na sua casa ou com você para que você mude. É gradativamente. É porque a gente está tão viciado com o prático. O instantâneo, né? O instantâneo. A comida pronta, o fast food, né, a bolacha, aquilo ali que é ruim. Coisas com grandes sabores, né? Excelentes, refrigerante, são excelentes, por isso que vende. Né? Se fosse ruim, ninguém ia querer. Então a indústria ela tem que trabalhar para fazer isso aí. Vem lá dos Estados Unidos. O açúcar, a gente conversou, né? O esquema do rato foi gravando ou desgravando? Foi antes de gravar. Então foi antes de gravar. Rodrigão, o Thiago fica doido. O rato, como é que é o negócio lá do rato? O rato foi submetido a uma experiência cocaína. Isso, né? foi feito um experimento de laboratório com ratos e começaram com a cocaína, que é viciante, né? Ela é dependente mesmo. É química e física, não apenas química. E colocaram os ratos ali e deram cocaína e eles estavam vidrados. Depois apresentaram o tal do açúcar para eles. Açúcar refinado. Eles abandonaram a cocaína e só açúcar. Então é algo que é real. Nós, o ser humano, claro que a cocaína vai causar uma dependência maior para nós, mas eles, nesse estudo, comparou a potência, né, a força que tem ela no cérebro. Uau. Então, se você puder, né, igual comecei a falar do açúcar, eu tirei para fazer o kombucha. Mas falando do tripé, é saber o que comer, quando comer. O detalhe que eu falei da insulina em off. Se você saber quando comer, você não vai ficar a cada 3 horas, 2 horas ingerindo carboidrato que libera insulina no organismo. Produz gordura. E se essa insulina não for consumida, ela vira gordura. Então, quando você for comer, come, se sacie, para você ficar um período extenso sem comer. Quer comer café da manhã? Come algo nutritivo, que vai te dar saciedade, de preferência proteína, até na hora do almoço, caso você coma as refeições do dia. Então, depois comeu bem no almoço, come bem, para daí levar até na janta. Então, evitar comer picado, ficar colocando uns chicletes na boca mesmo. Mas não tem açúcar. O cérebro não sabe que não é açúcar aquilo ali. Ele libera insulina. Insulina vira gordura. Então, são macetes, coisas que... Vendo aí, Fábio, aquele estoque lá. A grande maioria das pessoas não sabe, não tem consciência. Eu também não sabia. Você vai estudando, vai aprendendo e vai quebrando a cabeça, né? Então, comer. Treinar, exercício físico, no mínimo 10 mil passos por dia. Para quem não é praticante de outro tipo de atividade. Eu não faço nada, então você tem que caminhar. Pelo menos caminhar. Pega, anda em volta da mesa, desce, sobe escadas, faça alguma coisa. O ideal, musculação. Exercício que gera hipertrofia, ganho de massa muscular. Quanto mais massa muscular você tem, mais queima de gordura. Você queima mais gordura. Eu tenho mais facilidade de queimar gordura do que vocês, porque eu tenho mais massa muscular. Eu tenho mais força, eu vou pegar mais peso e vou queimar mais calorias. E vai emborcar
vai demorar a emborcar. Você falou Envergar, negócio né? lá dos velhos. Sim, o Os idoso. velhos com emborcam certeza. porque é isso que você tá Então falando aí a da gente vai hipertrofia. emborcar e Não, Não, a gente Fábio- não vai Fábio- mais que a partir de hoje, nessa negócio aqui, a gente vai mudar essa bagaça aqui. Dizem que quando você assume um compromisso público, tem mais chance de você... Estamos assumindo o compromisso público, senhoras e senhores. Update mais. A partir de Trans- hoje, os programas da de próxima. janeiro vai estar todo mundo mais nós magrinho. somos agora seguidores do Rodrigo Ficanha, que parece com picanha, e nós somos seguidores ativos. Agora a gente Principalmente vai que ele mudar disse que de não vida. precisa parar de comer a picanha, né? Não, mas fala aí dos velhinhos que emborcam. É por falta de hipertrofia. A de estrutura força. óssea, ela é muito pesada. Estrutura óssea. certo. Então, uma pessoa não fez prática de exercício e atualmente nem pegar numa enxada pega, né? Não tem massa muscular para sustentar o esqueleto. Por isso que se encurva, né? Anda encurvado. Você não vai ver um praticante de musculação, e tem alguns, né? Não é a grande maioria, idoso já, andando encurvado. Né? A não ser se ele tem algum outro problema tal. Mas assim, a tendência é Fortaleceu a musculatura. Principalmente das pernas, você falou aquele dia, né? Perna. Sustentação e coluna. sustento. Uau, que show. Então, o exercício físico, comer o exercício e suplementar. Ah, Rodrigo, porque você fala suplementar, acha, não, é whey protein, albumina, essas coisas assim. Creatina. Creatina é o melhor suplemento que existe, é a tal da creatina. Legal. Só que a nossa Anvisa proibiu aqui no Brasil por uns 5 anos, sabe? Sério? Mas isso há uns 10, 12 anos atrás. Agora tá funcionando. Normalmente. Até dobrou o preço nessa pandemia. Eu Uau. pagava R$80 o quilo, hoje está R$240. Nossa. Um ano. Que isso, cara. Mas ainda o custo-benefício vale a pena, sabe? Vale a pena. Mas não é esse tipo de suplemento que eu falo. É o quê? Vitaminas e minerais que são essenciais. E quais vitaminas? Vitamina D, que é o sol. Ou, no meu caso, não posso tomar sol todo dia, eu suplemento. Eu tomo ali 10 mil unidades. No meu caso, eu tomo 20 mil unidades de vitamina D por dia. Eu não posso suplementar... suplementar não. Receitar, mas eu falo o que eu faço. Então, e tem surgido efeito. Gripava 3, 4 vezes no ano. Agora, para a gripe me pegar, ela tem que ser forte e não me derruba. Olha aí, cara. Igual semana passada, tentou, tampava meu nariz assim, mas não emplacou. Não emplacou. Não emplacou. progrediu. Por quê? A minha imunidade estava alta. Você chegou a pegar Covid? Não. Não peguei. Eu não, aliás, não Não sei. sabe se pegou, cara. Lá em casa não sabemos se pegamos, sabe? Olha que legal. Vocês pegaram? A gente pegou. Peguei. A gente não inclui aí. Acho que eu falo porque minha família. Eu tomo minha a família, vitamina D, não tomo a vitamina D, mas eu faço uma musculação. Mas você vem do Maranhão, você tem anticorpo. Eu tenho imunidade parlamentar. Ô, No amigo, país, Que legal. Maranhão. Então, aí você tava falando, o vitamina D que você toma é gotas, aquele... Não, cápsula. Cápsula. Só que daí você tem que tomar junto da refeição, porque ela é lupo-solúvel. Então, tem que ser junto com o alimento, porque... Não faz mal. E o colágeno, que eles falam que depois dos 30 tem que... Colágeno, infelizmente, não funciona, porque a hora que você ingere, ele é quebrado em partículas e o colágeno que você tomou não vira nada. Então, Só pra vender. só para vender. A minha esposa E tomou vende, uma vende época, bem, não sabe? mudou Por nada quê? na vida dela. Porque o colágeno em si, ele faz bem para a pele, mas não é através dele, você tomando ele, que você vai conseguir. ter colágeno. Ele vira o quê? Peptídeos, proteína, e é consumindo como se fosse uma proteína normal. Como é que é o jeito natural de gerar colágeno, será, hein? Então, tem alguns suplementos, tem o colágeno tipo 2, Ah, né, que ele é um pouco mais caro, não é esse em pó. não é esse aí. Você ingerindo proteína, você vai ter o colágeno. Você ingerindo Bacon. Bacon não, né? Bacon é pé. também do osso lá, Tutano. o tutano, que você consegue fazer ele, daí aquela Costelinha, gelatina lá, como que é? chambaril. O mocotó. Mocotó. Mas não é esse Mocotó mocotó é doce, né? É isso que eu ia dizer. Não, Mocotó é ruim mocotó demais. original raiz, pô. O da Original canela, de Esse ui. sim é o colágeno puro. Entendeu? Você quer? Põe lá uma E carne aquela- com osso na panela lá e deixa cozinhar. Rodrigo, e garoto. aquelas linguiças alemã lá, feitas de colágeno, será que presta?
pra saúde? Acho que não, né? Embutido, Você vai sal. ver... Não, você tem que ver o que tem lá dentro, né? Segundo eles, é Não, mas- cartilagem, né? Ah, Não tem nada a ver, né? Viajei. não. Mas você tem que ver o que tem lá dentro. Conservantes, essas coisas. Se for a carne só defumada e alguma coisinha... Não, ela é feita de cartilagem do boi, né? Do Não, porco, deve ser na bom. verdade. Deve ser bom. Não, Mas bom não é não. Mas se é bom, saudável, talvez seja. Né? O duro também, assim, às vezes, esse ciclo de regime, né? Quando eu parei de beber refrigerante, eu comia muito bolacha, parei também. Hoje o meu único vício é doce. Que eu tenho que tentar parar também. Chiclete. É nóis. Mas assim, eu falava muito lá em casa e às vezes é dolorido, assim, mas é pensar que acabar com aquilo ali pro resto da vida, né? Porque às vezes no regime a gente fica naquele negócio assim, eu vou emagrecer para depois voltar a comer a besteira que eu comia, né? E é coisa que parece que não traz nada de benefício, né? Por exemplo, um refrigerante. Ele não traz benefício para a vida, né? Não. E é altamente ácido, né? Também. Para você normalizar o seu pH do intestino, depois que você toma um refrigerante, você tem que tomar muita água. Tem que tomar muita água para normalizar. Senão você fica deficiente, o seu pH e o seu sangue não fica legal, entendeu? Aquele negócio da água alcalinizada ajuda? Ajuda. Diz que tem agora tem bebedouros que eu alcalinizam. É comprei difícil de um. achar, né? Comprei. Não. Não é baratinho, não. Não é Ele barato. é mais caro, mas É caro, velho. eu bebi outro dia, eu não senti o gosto assim muito diferente. Eu senti ela um pouco mais solúvel, sei lá como pode dizer assim. Mas É o filtro que tem, né? um bebedouro igual aqueles comum da Soft lá e tal. Ó, Ele tem um propaganda filtro. Soft aí. Mas só trocar o filtro, será Só que trocar não? o filtro. Assim, para pegar não, porque não. Cada aparelho vai ter o seu filtro. E Não é a vela, não. É. É o filtro, né? Porque o filtro, na verdade, é o que filtra, né? O bebedouro é um modelo. Mas o da alcalinizada é um outro. É um bichinho pequenininho assim. Sai Vale a até pena, com LED né? lá, um negócio. Vale a bonito. pena. Vale a pena, Vale então. a pena. Aí voltando Eu então tenho nas problema nos rins, prioridades, eu devia mano. comprar um desse aí pra mim. Aí você falou do tripé. Aí o que eu Concluindo. achei lá emblemático foi aquela conclusão sua lá. Do suplemento, né? Eu falei da vitamina D, mas tem praticamente cinco que são, assim, essenciais. Vitamina D, o ômega 3, que ele é anti-inflamatório, é importantíssimo, tanto para a função cerebral, sabe? Ajuda demais. Iodo, a gente não faz uso de iodo, porque acham que o iodo faz mal, mas o iodo que faz mal é o iodo orgânico. E esse que a gente Mas precisa... o sal não é iodado? Não tem uma história dessa? Colocam iodo no sal, mas a quantidade é muito pouca. Pouca, né? Por que coloco? Porque a deficiência é tão grande. Fala, não, a população precisa Comer um pouco que um seja. pouco. Colocaram no sal. Mas é muito pouco. É o suficiente para o quê? Para você não dar aquela papada, né? Tireoide lá. Para não atacar a tireoide. Mas o iodo, que é o quê? O iodo? Lugol. É o sobrenome do cara que inventou. O iodo com iodeto de potássio a 5%. Então, eu tomo todos os dias lá em casa. São 2 gotas de iodo, de Lugol no caso, o que ele faz? Ele quela os metais pesados. A água tem flúor, tem cloro, e são metais que o nosso organismo não absorve. Então, quando você faz o uso do iodo, ele quela isso aí e manda embora. E tantos outros, né? Alumínio, muitas vezes a gente Ferro demais. ingere. Então, outros, magnésio, importantíssimo para a saúde dos ossos, das juntas, dos ossos. Então, alguns suplementos que a gente não pode deixar de consumir, de ingerir. E por quê? Tem na alimentação? Tem, mas é pouco. E que, de certa forma, não é aquele da massa muscular, né? Da bomba, famosa bomba, vamos dizer assim, né? É um suplemento necessário mesmo. Necessário.
vitaminas e minerais. E tem muito mais. No meu livro eu abordo bastante isso aí, sabe? Detalho, a importância e quais são necessários. E tiro como exemplo, né? Eu dou o exemplo do que fez na minha vida a mudança, que foi ao abandonar os hábitos e fazer o uso disso aí. Por isso que o tripé, comer, treinar e suplementar, baseado no hábito e nas rotinas. E você tem no seu livro, para adquirir ele lá no Linktree, no site, Então, tá no seu Instagram. Vamos colocar aqui. Ele vai fazer um código aqui, mas só para quem chegou até aqui, que assistiu. Vai ter um desconto aí. Vai estar na tela, não sei qual vai ser. Mas vai ser legal, hein? E já curte, já compartilha. Você tá no Spotify, vai lá no Instagram, né? Que você tá escutando no Spotify. No YouTube, né? Se bem que... eu falo no Instagram dele para pegar o link. Mas na descrição do vídeo. Thiago tá dando boca, a gente tá certo, Thiago. Nós não vamos colocar na descrição aqui do YouTube. Porque o cara que vai ganhar esse desconto, que a gente nem sabe qual é, vai ter que ter assistido o episódio até aqui. Não é justo o cara ir lá pegar o link já com desconto, sem ter visto tudo que ele tá falando aqui já, toda a história e tal. Eu acho que é importante a gente dar valor a isso. Gente, nós estamos aqui diante do Rodrigão que investiu uma vida, né, cara, pra validar isso, tudo que você fala, né? Você validou isso em você valida isso nas pessoas que você mentoreia e tudo mais. E tem a questão do trabalho. A gente está aqui, né? O update, a gente fala muito de trabalho e tal. Naquela palestra lá, você bateu que sem saúde você não trabalha, sem saúde você não curte a família, sem saúde você não faz nada, sem saúde você nem aproveita Deus. E aí eu quero que você chegue lá naquela... Certo. Prioridades lá da vida que a galera coloca lá, não sei o que Deus, se pudesse juntar a saúde com Deus, né? É uma coisa que até citei o exemplo do Levi, que ele falou, que ele passou, né? Pegou Covid, foi para UTI e ficava pensando quem vai criar meus filhos. E daí ele saiu, né? Passou dessa e falou, não, agora eu sei as prioridades. Deus, família, saúde e trabalho. E daí eu até chamei ele e falei, Levi, legal, né? Mas só um adendo aí em relação à importância da saúde na sua vida, sem ela você não consegue nada. Deus não tem como nada ficar acima dele, mas se fosse para igualar, assim, colocar algo comparativo, a nossa saúde, porque sem saúde você não consegue nem adorar a Deus, você não consegue cumprir o seu propósito aqui na Terra, que Ele chamou você para fazer. Pois é. Sem você uma saúde, não apenas viver, mas ser saudável para ajudar os outros, para cumprir definitivamente o que você foi chamado para fazer. Então, saúde, Deus, que é com ela que você vai adorar, família e o trabalho. E eu falei também sobre o corpo, nosso corpo. 1 Coríntios, Paulo fala por 3 vezes que nós somos o templo do Espírito Santo. Por acaso vocês não são a casa de Deus? E qual que é a importância que você está dando para essa morada de Deus na sua vida, né? Qual que é a importância? O que você tem feito? Eu estava buscando conhecimento, entendimento, já tinha mudado minha alimentação, mas eu não ouvi ninguém falando. Eu, lendo a Bíblia, eu me toquei dessa importância. Qual é o valor que eu tenho dado para a minha saúde, para a morada de Deus na minha vida? E daí eu olho pessoas crentes, né, cristãos, que não têm valorizado. Mas eu não estou fumando, eu não estou bebendo, eu não estou... né? Está destruindo com outras coisas. Mas é interessante você falar isso, que também tem uma observação, né? Que tem muita gente que se apega para não cuidar, porque senão eu vou cultuar meu corpo. E não é cultuar, é cuidar, é ter um corpo saudável, né? Não é negligenciar, né? Senão... talvez tenha a linha fina aí. Que a gente usa, talvez tenha uma linha fina aí, né? Que versículo bíblico diz que nos últimos dias as pessoas seriam amantes de si mesmas,
num sentido de uma autoadoração mesmo, tal qual. Eu acho que a linha tá bem fina aí, né, Rodrigão? Sim. De você cuidar do templo, cuidar do nosso corpo que Deus nos deu para cumprir o propósito do qual Ele quer. Mas também, se a gente fizer isso de uma maneira exagerada, a gente já parte... tudo que é o exagero, né? Tudo que vai pro extremo. Né? Aí começa a idolatrar a si próprio. Em alguns shapes aí, eu acho que a tentação é grande, né? O Arnold Schwarzenegger, assim, eu acho que beirou isso aí, né, cara? O cara era bruto, né? Gente, a gente tá caminhando aqui pro final, mas a conversa tá tão maravilhosa, Rodrigo, esse bate-papo aqui tá sensacional. E, enfim, eu quero só que você finalize aí falando da barriga 33, 93, né? Como é que é o negócio lá da circunferência, que a gente saiu da palestra, quis chegar em casa com a fitinha métrica. Por que a galera tem que ter 93 para baixo? Como é que é isso aí? O que é isso aí? Barriga 93, que é isso? Certo. Então, um limite para você identificar saúde, principalmente para a questão cardíaca. É você ter, né, uma circunferência abdominal abaixo de 93 centímetros. Isso independente da sua altura. Você tem que estar abaixo de 93. A mulher, se eu não me engano, é 89 centímetros ou 88. Então você pega ali uma fita métrica e vê. Se você está acima, e muitos estão, né? Eu já tive por muito tempo. Não foi fácil. Foi depois da minha mudança de hábitos alimentares. Eu estava com 104, 105 e eu fui reduzindo. Né? Como eu sabia que era questão de saúde isso, eu falei, não, eu preciso baixar dos 93. E hoje eu estou na casa de 90, 91, com 1,90 m. Então a altura não justifica. Então é risco cardíaco. Quem está acima de 93 tem probabilidade de ter um AVC, mas não que vai ter, mais do que um outro que está a menos. Então o seu risco é maior. E as mulheres aí 89. Um parâmetro. Buscar, né? Até assim, criar um objetivo, né? Acho que as pessoas às vezes são movidas a desafios, né? Se você, poxa, meu objetivo é chegar aos 91. E não é fácil. O meu tá nesse aí, falta só uns 10 centímetros, mas... Você vai medir um dia, vai estar no mês, vai medir o outro. O que é legal? Aumentar. Vai querer fazer a faca aqui, né? E o duro de pesar também é o pesar todo dia é isso, né? Que às vezes o dia que não abaixou, que aumentou um pouquinho, dá um desânimo violento, né? O Fábio comentou antes da questão da dieta. Eu não sou fã de dieta e nem de recomendar dieta, a não ser que ela seja um estilo de vida para você, que é o meu caso. A dieta do guerreiro, para mim e para minha esposa, Maísa, é um estilo de vida. Nós praticamos isso de segunda a sexta, finais de semana a gente come normalmente, mas é um estilo. A gente se adaptou tão bem, não tem que estar parando para fazer o almoço ou parando para ir comer, cara. Não tem aquela. E o tanto que economiza também financeiramente, né, cara? A gente vai comer na faz rua. uma Você fala que comida boa é mais caro, mas a ruim é muito mais cara, né? Se for ver. Porque cobra em dobro, né? Verdade. Então é o estilo. Você começa a praticar isso ali como estilo, não é pesar. Então a gente sente disposição e força o dia todo, sem exceção. O que é dieta? Qual é o problema da dieta? Você restringe por um período, só que o organismo ele é muito inteligente, ele é muito esperto. O que ele vai fazer? Ele vai fazer o possível para a sua sobrevivência. Então ele vai tentar estocar o maior número de nutrientes possíveis, mesmo você não dando. O pouquinho que você dá, ele vai pegar e vai... Segurar. Então ele entra num processo de queimar menos calorias. Então você vai queimar menos. Você está consumindo menos... Para poupar, principalmente os órgãos, o coração, né, os rins. O dia que faltar, né? Pro dia que faltar. Então ele vai economizar. Quando der o seu 40, 60 dias, você... vou voltar ao normal, a comer normalmente. Ele estoca mais. Ele estoca... É isso aí, ó. Ele estoca mais porque ele tá consumindo menos. Até ele entender que você voltou a comer normal, você já
Então é por isso que tem gente que faz bariátrica Efeito ou tem sanfona, né? uma catarse grande, assim, de emagrecer e depois volta isso fortemente. aí. Essa lógica aí. Memória do organismo. Tem a memória muscular de quem pratica atividade física. Por exemplo, se eu ficar 6 meses sem treinar, eu vou perder peso. Vou perder uns 8 quilos. Mas assim que eu voltar, em 2, 3 meses eu já ganho tudo que eu ganhei. Recupera. E o organismo é da mesma forma. Ele vai fazer essa retenção, vai economizar energia, porque está tendo falta. Mas a hora que voltar, ele vai absorver o maior número de nutrientes possíveis. Por isso que as pessoas ficam nesse efeito sanfona e não entendem. Então, dieta, ou ela é como estilo de vida, ou não. Então, o que você precisa... então o que eu vou fazer? Não quero fazer jejum intermitente, dieta do guerreiro. O que eu faço? Hábitos alimentares. Mudança de hábitos alimentares. Saudáveis. Galera, se você viu aí ou escutou a história, né, do Rodrigo Ficanha, fala pra ele que você ouviu aqui no update, viu? Ó, Rodrigão, tô comprando o livro aqui, mas é que eu ouvi e vi você lá no update. Bom, pra gente finalizar aqui, eu queria que você deixasse assim, uma mensagem, cara, pra quem tá em luta pra emagrecer ou pra manter aí a saúde, né? Aquelas frases que você coloca lá que a gente se inspirou muito na palestra, na questão da criança lá que faz o que quer. E também hoje você colocou lá uma frase legal no Instagram, que são coisas que é mudança da mente, né? Não adianta o cara falar que autoajuda, essas coisas são moda, se ele não pratica também uma mentalidade saudável. Então, assim, a mentalidade a gente curte, a gente aproveita o espiritual e a gente de vez em quando mexe com o corpo, mas a mente, né? A gente pouco trabalha a mente, a gente pouco investe nas coisas da mente. Eu vejo que você trabalha esses tripés aí, né? Também espiritual, corporal e na mente. Então, sua mensagem final aí, Rodrigão, pra gente, cara. Você falou da questão da mente, é ela que domina tudo. É ela que te sabota, ela que vai falar, não, você precisa disso, você precisa comer mais disso, mas não. Esse é o desejo que ela tá te causando. Às vezes você quer levantar mais cedo, não, dorme mais um pouco. Se você der o ouvido, você vai... Né? Já era. Então, a frase que até a Maísa que falou um dia, falou assim, criança faz o que ela gosta, o que ela quer. O adulto faz o que é preciso. Então, se você está aí nessa luta, nessa dificuldade, você precisa fazer o que é preciso. Você não precisa gostar de comer algo saudável, de cuidar da sua alimentação, você precisa fazer porque é necessário. Você não precisa gostar de ir para academia, de fazer exercício, você tem que fazer porque é necessário. Né? Nem sempre eu estou com ânimo, mas eu vou porque é necessário. Me deu um resultado e é ele que eu busco e você precisa buscar isso aí também. A gente precisa ter esse entendimento de pra que... viver bem, né? Então, começa a não dar ouvidos muitas vezes para sua mente e começa a se conhecer. Esse autoconhecimento é você saber até onde você pode ir para você poder executar as coisas. Legal, cara. Gente, os livros que o Rodrigão citou aqui durante o nosso bate-papo aqui foi o Warrior Diet, que é a dieta do guerreiro. Miracle Morning, que é o Milagre da Manhã, também li, livro sensacional, muito história bom. Do cara, muito show. E Quem Pensa Enriquece. Tem mais algum outro livro, cara, que você queira... O dele, né? A gente fez jabazão aqui, obviamente, né? Vai lá, pode falar mais aí, Rodrigo. Eu falei, eu precisava criar algo, né? Tem gente que não vai fazer a mentoria, né? Eu falei assim, não, eu tenho que passar o meu conhecimento de alguma forma. E foi quando eu formatei, né? Tive essa ideia de formatar esse livro, esse e-book, com os pilares da saúde plena, que é saúde plena por toda a vida. Então ali, quais os assuntos que eu abordo? Você emagrecer e permanecer magro. Como você não recuperar o peso perdido. Por que adoecemos?
É algo assim bem interessante, uns pontos que eu abordo ali, por que a gente adoece e de onde surgem as doenças. Sabe? E no finalzinho do livro eu tenho ali uma tabela de tipos de alimentos que são saudáveis e essenciais. Né? Não é só prazeroso? Não, e não é só as folhas, né? O alface, os legumes, não. Tem muita coisa ali que é bom e gostoso também. Top. Maravilha, gente. Valeu demais. A frase que eu queria que ele falasse que é: se eu não mudar o que faço hoje, todos os amanhãs serão iguais a ontem. Moleque, alto nível, cara. Acompanha lá o Rodrigão, gente, no Instagram, redes sociais. E também aproveita aí o jabazão e se inscreve, compartilha. Pergunta pra ele lá, se você for mentorado dele, se a picanha é boa, se a picanha vale a pena ou não. Vale a pena. Isso aí, né? A picanha. Falei, né? A picanha em si, a proteína em si, a gordura animal não é ruim, desde que não seja em excesso. Né? Então, você quer comer sua picanha no final de semana, pode mandar ver ali. O cupim, né? Já ouvi muitas vezes falando do cupim, é ruim, faz mal, tem que largar ele. E daí nunca larga, né? Achando que ele é o vilão e continua ali no carboidrato, na farinha, no macarrão, no açúcar, né? E quer deixar o cupim ou a picanha. Não, pode comer seu cupim, sua picanha, seu bacon, desde que seja um bacon aí artesanal. É isso aí. Top. High level, é alto nível. Gente, valeu demais pela companhia aí. Te vejo no próximo episódio. Um abração a todos. Tchau, tchau. Falou. Valeu.